É um prazer sempre revê-los, né? Estar nessa casa co-irmã, a casa de Eurípides, né? Principalmente nesse mês em que vocês irão comemorar 60 anos, né? A nossa fez 52. Ninguém chega aos 50 e muito menos aos 60 por acaso, né? E conforme a gente vai aprendendo com a doutrina nessa transição planetária que já estamos vivendo, as casas espíritas terão muito trabalho pela frente. E muita gente boa, garotada do terceiro milênio, vai chegar aqui. Então, que a casa esteja preparada para receber essa nova era, né? Ou era nova, como queiram, que Kardec deixou para a gente muito bem explicadinho, no último livro da Gênesis, no seu último capítulo, no seu último item. A nova era. E ali diz quem serão aqueles que chegarão à casa espírita. E muitos deles já estão na casa de vocês, né? Muitos deles, dessa geração do terceiro milênio, já está aí dentro dos lares de muitos de vocês e de outros frequentadores da casa. E o tema que nos diz respeito hoje é lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, na parte 4ª, né, na última parte do Livro dos Espíritos, em especial o capítulo 2, que fala de uma coisa que chama muito a atenção de quem é espírita e principalmente de quem não é, ou é, vamos dizer assim, simpatizante pela doutrina espírita, das penas e gozos futuros. O que acontece com o espírito quando ele chega na pátria espiritual? O que acontece? O que é que ele vai ver? O que é que ele percebe? O que acontece com ele? Olha, nesse período em que nós comemoramos, no mês passado, né? Aliás, nesse mês mesmo, dia 3, né? Comemoramos mais um aniversário de Kardec. Nós fizemos várias palestras sobre a vida do codificador. E aí eu me deparei com uma coisa que eu há muito tempo já tinha lido, estudado, até comentado em algumas casas, mas depois a gente esquece, né? Esquece com o tempo. Quando Kardec escreveu e lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos era um embrião para dali sair as outras 4 obras, como aconteceu. Se vocês olharem bem, a gente está aqui na parte 4. A parte 2 diz respeito ao Livro dos Médiuns. A parte 2. A parte 3, ao Evangelho. A parte 4, essa que nós estamos estudando, podemos confirmar várias coisas que Kardec fala aqui, lá no livro Céu e Inferno. A parte 4 do Livro dos Espíritos está exatamente paralela ao que ele escreve no livro Céu e Inferno. Vou explicar isso daqui a pouco. E a parte 1ª, a Gênese. Se vocês fizerem esse trabalhinho de casa, perder 5 minutinhos para olhar em que consiste o capítulo 1, as subdivisões, os subtemas, você vai ver que é tudo explorado na Gênese. E esse capítulo, a parte 4 do Livro dos Espíritos, tudo a ver com o livro Céu e Inferno, que é exatamente o depoimento de vários espíritos, de várias escalas morais, espirituais, que chegando à pátria espiritual se comunicam com os médiuns de Kardec, e muitos deles dentro da Société, alguns médiuns lá presentes, através da evocação, que hoje não é mais necessário nas casas espíritas. Nós não podemos nos basear nos moldes daquela época devido ao positivismo daquela época. Kardec vivia numa França positivista. E todo o livro Céu e Inferno foi escrito, foi trabalhado, teve como laboratório, como pano de fundo, a doutrina positivista, que pedia, ou melhor, exigia comprovações
comprovações físicas dos experimentos junto aos espíritos. Por isso que naquela época de Kardec, nós vemos muitos fenômenos de materialização. Nessas entrevistas que os espíritos davam após serem evocados, alguns se materializavam. Muitos fenômenos físicos, daí a importância das mesas girantes, das tables tournantes, né? Tudo isso foi importante naquele início para que os cientistas positivistas soubessem, olha, tem alguma coisa lógica, como Kardec diz, por trás desse fenômeno. Porque o Kardec dizia, a mesa não tem nervos, não tem músculo, muito menos cérebro. Alguma coisa inteligente está fazendo ela se mexer, dar comunicações a partir de pancadas, né? As pancadas que depois conseguiram fazer um alfabeto com essas pancadas, pela quantidade de pancadas, até chegar o lápis na mão do médium. E também pela psicofonia, pela materialização, fenômenos de transporte que começaram a ser feitos, porque naquela época era necessário. Hoje, sinceramente, se houver casas espíritas que ainda estão vinculados com esse tipo de trabalho, essas casas espíritas estão apenas 150 anos atrasadas. Já não estamos mais na época de fazer perguntas aos espíritos, e tudo que a gente precisa já está aqui. Não estamos na época de provocar materializações para provar que o espírito existe, isso já foi feito. De filosofar, estamos na terceira fase da doutrina, que é arregaçar as mangas e trabalhar. Divulgar o evangelho, evangelizar, trabalhar na caridade, porque aquela máxima de Kardec ainda não morreu. Fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. Então, se a gente pegar alguns exemplos que nós vamos citar aqui, porque nós vamos estudar as questões 965 a 982. Algumas dessas questões nós podemos confrontar com o livro Céu e Inferno. Porque o Céu e Inferno é um livro pouco lido pelos espíritas, pouco estudado, mesmo que a casa espírita tenha cursos da doutrina do Pentateuco, são poucos os que se inscrevem no curso Céu e Inferno. Na Gênesis, então, menos ainda, né? O pessoal tem medo da Gênesis, acha que é complexo, tem que saber biologia, tem que saber química, botânica, geografia, nada disso, pessoal. Nada disso. Nós trabalhamos esse livro com a garotada do terceiro ciclo de evangelização lá na Vila Sapê, um posto avançado que o Eurípides tem lá pertinho de Curicica, na Estrada dos Bandeirantes. Trabalhamos com a garotada, pessoal. Por que é que o espírita tem tanto medo da Gênesis? E o Céu e o Inferno é meio esquecidinho também. E é um livro maravilhoso, pessoal, porque naquele livro Kardec levanta o véu da verdade, mostrando como os espíritos de todas as ordens chegam à pátria espiritual. Ele abre o leque desde o espírito mais brutalizado pela ignorância até o espírito mais feliz, mais puro. E a gente se acha ali, viu? A gente se acha ali. Opa, esse espírito aí parece comigo. Como é que esse espírito está lá? Aí a gente vai se assustar com algumas coisas que ele vê, que ele presencia, através da lei de ação e reação, e que alguns espíritos, principalmente os mais brutalizados pela ignorância, aqueles que ainda fazem o mal por prazer, espíritos extremamente infelizes, vão dizer que estão no inferno. Mas o inferno que ele está descrevendo é aquilo que está passando dentro da sua mente. Não é o inferno físico com chamas, com o diabinho lá espetando, não, não. É a consciência dele cobrando o erro e pior, aquilo que ele podia ter feito e não fez, por preguiça, por descaso, por desculpismos, que muitos de nós até usamos quando não queremos vir à casa espírita. E é um negócio meio complicado, porque fomos nós, num plano espiritual, na erraticidade, que fizemos o nosso planejamento reencarnatório.
E quando eu falo, geralmente eu falo isso aqui muitas vezes, que ninguém chega a uma casa espírita por acaso, é verdade. Nós programamos na pátria espiritual, no nosso planejamento, aonde nós iríamos reencarnar, na nossa ambientação reencarnatória, com toda aquela bagagem que nós deveríamos já, de antemão, conhecendo, previamente conhecida, para chegar e facilitar o nosso trabalho como médium na casa espírita, como evangelizador na casa espírita, como dirigente. Então, esses colaboradores da casa espírita já vieram, já com um estudo bem delineado. Por isso que a gente costuma dizer aqui o que Bezerra falou quando leu o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Aliás, quando folheou, naquela famosa viagem de bonde, né, que ele fez do consultório dele do centro da cidade até Tijuca, onde ele trabalhava. Quando ele recebeu o livro do Travassos, seu amigo particular, que foi o tradutor do primeiro Livro dos Espíritos aqui no Brasil, foi o Carlos Travassos, quando ele recebe o livro e folheia, ele faz aquela exclamação que todo mundo conhece. Mas eu já sei isso, eu já conheço isso. E muitos de nós, muitos de vocês, falaram a mesma coisa quando folhearam o Evangelho pela primeira vez, o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Porque a gente se preparou lá para chegar aqui. E repito mais uma vez, ninguém chega por acaso a uma casa espírita. Porque a nossa doutrina é diferente de muitas outras. Ninguém traz a gente pela orelha para entrar na casa espírita, ou dizendo, se não for lá, vai ser amaldiçoado, vai acontecer isso. Não. Aqui a gente chega pelos nossos próprios pés. E, infelizmente, quando a razão não quer ser colocada em primeiro lugar, e quando nós descartamos essa hipótese, a gente chega pela dor, que é o motivo de que em todas as casas espíritas, os grandes números de frequentadores, podemos afirmar tranquilamente, chegaram pela dor. Poucos chegam para estudar. Poucos chegam para estudar. A maioria chega pela dor. Mas chega, né? Mas chega. Então, o livro Céu e Inferno é um livro para ser estudado, meditado, mais estudado do que lido, porque ler é uma coisa, estudar é outra. E aqui, Kardec vai, como eu prometi, vou traçar aqui alguns pontos, Kardec traz alguns itens que se chocam com o livro Céu e Inferno, começando pelas penas e gozos futuros. E Kardec, na pergunta 965, ele já pergunta se essa pena tem algo de material. Tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma depois da morte? Então, vamos deixar bem claro aqui que esse livro dos Espíritos, saiu muito antes do livro Céu e Inferno. Céu e Inferno foi em 1865. Esse aqui foi de 1857. Então, lá na frente, Kardec vai conseguir, vamos dizer assim, esclarecer alguns pontos que não ficaram bem claros aqui no Livro dos Espíritos. E o que mais nós vamos ler no livro Céu e Inferno são as penas e gozos de determinados espíritos que estão em harmonia com a lei e aqueles que estão passando por sérias provações no plano espiritual. E os amigos espirituais já dizem para Kardec que essas penas ou gozos não podem ser de ordem material, de jeito nenhum. Nada tem de carnal essas penas e essas felicidades. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que experimentais na Terra, porque nós vamos experimentar isso lá com a liberdade plena do Espírito, da consciência plena do Espírito. Então, o Espírita estuda muito a lei de ação e reação. André Luiz também nos traz, num livro que tem esse nome também, tirando ali todas as dúvidas que ainda poderíamos ter em relação a essa lei divina. Alguns chamam de lei de talião, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Mas a lei de talião, para nós espíritas, é algo muito pesado. É muito pesado,
Porque a lei de Talião diz o quê? No seu conceito primordial. Da maneira como você erra, você vai ter que pagar com a mesma moeda. Possivelmente na próxima encarnação. A doutrina espírita raciocina um pouco diferente. É também espiritualista, mas ela raciocina um pouco diferente. Os hindus é que raciocinam, os povos hebreus também alegavam isso, né? Aí você, mas o povo hebreu, ligado com espiritualismo, com reencarnação, ora, minha gente, o povo hebreu são um daqueles 4 povos que vieram de Capela. O povo hebreu, na época de Jesus, conhecia a reencarnação. E ainda existe uma seita judaica, lá em Israel ainda. Quem me falou isso foi um amigo, professor, judeu, ortodoxo, daqueles de cabelinho, sabe, cacheado. São os mais, vamos dizer assim, que mais preservam a pureza da doutrina deles. E eles falaram para mim o seguinte: desde aquela época, desde aquele papo com Nicodemos, que Jesus teve com Nicodemos sobre reencarnação, desde aquela época existe uma seita da nossa pátria que se chama Cabala, que não tem nada a ver com essa Cabala daí. Essa Cabala daí tem magia, né? Tem algumas coisas ocultas, não tem nada a ver com a Cabala judaica. Se vocês conhecerem algum amigo judeu, pergunte sobre a Cabala judaica. Era uma seita tão restrita, tão difícil de entrar, que não eram todos os doutores da lei que faziam parte. Não eram todos. Nicodemos fazia, e Jesus sabia disso. Por isso, quando aquele papo meio maluco, né, que Jesus tem com Nicodemos, e Nicodemos dá uma de João sem braço, dizendo assim: pô, mas como é que eu vou reencarnar? Como é que eu vou entrar de novo, depois de grande, no útero da minha mãe? Ele deu essa de João sem braço para testar Jesus. E Jesus, sabendo, ele sabia tudo, sabendo que ele era dessa linha de estudo, ele diz assim: mas você que é doutor da lei, não sabe o que eu estou falando? Então agora vocês estão entendendo o diálogo, né? Ele sabia o que era reencarnação verdadeira, não aquela que foi deturpada como ressurreição e depois mutilaram completamente no Novo Testamento, né? Aliás, completamente mutilado, né, as lições de Jesus. Por isso que Jesus prometeu um Consolador, que iria restituir todas as verdades. As palavras de Jesus foram deturpadas, distorcidas, propositalmente. Mas hoje nós temos a doutrina explicando isso tudo. E quando vocês agora olharem o diálogo com Nicodemos, vocês vão entender isso. Então, eles conheciam a reencarnação. E ainda tem em Israel muita gente que conhece a reencarnação. Muita gente. E alguns já são até espíritas, hein, pessoal? Alguns judeus que já moram no Brasil já se tornaram espíritas. É a lógica da coisa, né? Não vou dizer que o espiritismo vai salvar todo mundo, não. Inclusive, já posso me anteceder, a última pergunta, a 982, porque muita gente, pelo fato de eu já ser espírita, eu não vou passar por essas complicações na pátria espiritual quando eu voltar. Eu sou espírita, frequentava a casa, dava passe, né? Dirigia a reunião. Aí eu vou chegar lá, não, eu estou bem, eu sou da casa de Fabiano. Olha o que é que os espíritos responderam a Kardec. Porque o Kardec não era bobo, ele fez essa pergunta, né? Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Aí olha o que é que os espíritos responderam. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho a que ele conduza. Não importa a religião. Aliás, a religião é coisa do homem. Nós é que rotulamos as religiões.
Qual era a religião de Jesus, hein? Não tinha religião. Ou se tinha, chamava-se amor. Ah, mas ele era judeu, mas ele nunca dizia que não amava Moisés, que amava os profetas, e respeitava e cumpriu cada profecia que ele tinha que executar. Mas a religião de Jesus era o amor. E isso nós ainda entenderemos, não num planeta de regeneração ainda, mas talvez no outro de felicidade a gente vai compreender. Isso chocou tanto a Kardec, porque Kardec ficou preocupado igual a gente. Não é o fato de ser espírita que vai quebrar o galho lá na erraticidade, não. Aliás, a responsabilidade aumenta, porque você conhece mais do que os outros, você conhece como as coisas funcionam, o mecanismo da vida, você sabe de onde você veio, por que está aqui, para onde vai voltar. Então, a responsabilidade pelos conhecimentos adquiridos aumenta tremendamente. Aí Kardec dá uma observação. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, também se ele quiser, né? Firmando-lhe ideias sobre certos pontos do futuro. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensina o homem a superar as provas com paciência e resignação, se ele souber usar bem o livre-arbítrio, é claro. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhes a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não pode ele superar as dificuldades, ou não possa sem ela ser conseguida. Então, o fato de ser espírita só aumenta a nossa responsabilidade. O ateu terá a mesma sorte ao chegar lá do que muitos de nós, principalmente aquele ateu que faz a caridade, ama ao próximo e não está ligado a religião alguma. Esse talvez tenha muito mais mérito que a gente, ou de qualquer outro que se diz cristão. Não é verdade? Isso é a última pergunta aqui do capítulo 2 que a gente está estudando. Mas, voltando à felicidade e à infelicidade relativa da pátria espiritual, a sorte, o azar, o gozo, a desgraça, isso está ligado diretamente ao nosso psique, ou psique, como o francês chama, devido às vibrações com que nós vamos voltar à pátria espiritual. Se eu vou levar a culpa na minha consciência, eu vou viver essa culpa como se eu tivesse encarnado aqui, sofrendo aqui. Repare a dificuldade do suicida, que é o tema que nós espíritas estamos trabalhando. Estamos trabalhando muito, porque os índices estão subindo assustadoramente. E eu, quando falo de suicídio, eu tenho uma postura muito clara. Uma vez nós já fizemos uma palestra sobre o suicídio aqui. E muitos da nossa casa consideram uma palestra pesada, mas tem que ser assim. Se você não for direto ao ponto, explicar para o espírito, principalmente o espírito encarnado, que está cogitando uma futura possibilidade de se retirar do corpo físico, se a gente não for objetivo nas consequências que aquele espírito terá na pátria espiritual, não vai adiantar em nada. Não adianta fazer carinho, dar beijinho, entendeu? Dar paz. Tem que ser objetivo, mostrar as consequências morais e a tortura moral que esse espírito vai sofrer no plano espiritual enquanto estava programado a sua reencarnação na Terra. Se ele programa uma encarnação para 80 anos e se suicida com 25, esse período todo será um período extremamente desgastante. Muito sofrimento. Muito mesmo, meus irmãos. Sofrendo a cada segundo os momentos que antecederam o seu suicídio, como uma bala na cabeça, se jogar de uma ponte, um trilho de trem. Imagina isso por anos e anos seguidos, segundo a segundo. Não tem prova maior, pessoal. Por isso que nós temos que orar muito aos irmãos suicidas e nas palestras públicas das casas espíritas.
Falar a verdade, sim. Ah, mas isso choca a pessoa. De repente ela nem volta à casa espírita. Não interessa. Tem que falar direto àquele que está ali e está pensando em tal coisa. Temos que ser sinceros, objetivos e verdadeiros. Talvez por isso que o índice, inclusive entre espíritas, cresceu. Vocês não sabiam disso? Entre o meio espírita, conhecedor da doutrina. Mas será que ele conhecia mesmo? Os índices não são revelados completamente. Existe um código de ética na mídia que não revela e nem coloca nos jornais, nem publicam, né, coisas desse tipo. Porque, segundo alguns psicólogos dizem, e tem um fundo de verdade, que notícias seguidas sobre suicídio podem incentivar aquele que já está propenso a fazer. Então, vocês não vão ter detalhes sobre isso. Mas o André vai estar aí, né? Pergunta o André. O André pesquisa isso, estuda vários dados. Dados dele são confiáveis. E no Brasil, ele vai dizer, se tiver essa oportunidade aqui, que está crescendo. No mundo inteiro está crescendo. A cada 40 segundos, um tenta se suicidar. Um espírito encarnado tenta se suicidar. E muitos conseguem. Desespero. Chega a ser um problema de saúde pública, como afirma o André Trigueiro no seu livro Viver. Aquele livro é de 6 anos, né? 7 anos atrás, né? Tem menos? 5 anos? 5 anos? Deve ter uns 4, 5 anos. Quando ele Viver é a melhor opção. Ele começa na primeira página afirmando que é um problema de saúde pública. E a gente está se preocupando com isso? Até que ponto a casa espírita está se preocupando com isso, com a sua juventude, com a sua mocidade, que lá tem casos, muitas casas, a nossa não é diferente. No meio espírita, eu reafirmo aqui, na mocidade espírita, jovens que já até tentaram se suicidar. Então a doutrina não foi feliz? Não foi porque você não abordou como deveria abordar. Esses casos, você não pode chegar, meu coitadinho, meu amiguinho, negativo. Carinho, sim. Amor, muito. Mas tem que falar a verdade. E eu não penso de outra maneira. Por isso que quando eu falo de suicídio, eu já chego na casa e digo, coloquem médiuns estrategicamente posicionados, porque alguém da casa poderá se sentir mal. É um filho que desencarnou dessa maneira, um ente querido, ou a aproximação de alguém que ele ama. Aí os médiuns já ficam atentos, porque sempre tem essas manifestações. E a doutrina não pode deixar de lado nessa parte em que Kardec também coloca lá no livro Céu e Inferno. Tem um item, tem um capítulo só sobre os suicidas. Se vocês não acreditam no que eu falei, vai lá olhar. Vai lá ler. Céu e Inferno. Espíritos suicidas, espíritos sofredores. Então, as penas e esses problemas e as felicidades que nós encontraremos na erraticidade está diretamente proporcional ao bem ou mal que nós fizemos aqui. Porque isso nós vamos levar. É a única coisa que a gente leva. É a única coisa que a gente leva para lá. E aí, a gente chega lá e a gente fica envergonhado quando a gente chega lá com muitos erros, muitos defeitos. A gente chega com o nosso perispírito desnudado. Os espíritos superiores olham para nós e pelo nosso perispírito, você não precisa falar nada. Eles olham para o teu perispírito e já sabem quem é você. Por isso que a gente fica envergonhado. Por isso que muitos querem reencarnar imediatamente para tentar apagar aquele erro que ele deixou lá na Terra. Aquilo que ele poderia ter feito quando encarnado e não fez. Então ele pede logo para reencarnar. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. E enquanto ele está lá na erraticidade, ele fica envergonhado. Então, as penas físicas estão apenas na imaginação, dentro de uma
vamos dizer assim, de um invólucro mental e magnético que o próprio espírito provoca para ele mesmo. Quando a gente vê as cenas que Ivone Pereira descreve em Memórias de um Suicida, indo lá dentro, lá nas cavernas, lá dentro do umbral mais pesado, vendo aqueles suicidas, eles estão completamente fora de si, num estado que não adianta ajudar, porque ele nem te vê. Naquele momento ele só pensa no sofrimento dele. É muito triste, pessoal. É muito triste. Mas eles não estão sozinhos. Existe uma falange, que é a falange de Maria. Maria hoje se dedica, isso quem diz a Ivone, a falange de Maria, e Maria, mãe de Jesus, se dedica hoje a amparar esses irmãozinhos que escolheram essa opção para deixar a sua vida aqui na terra. É a falange de Maria. Mesmo que eles não percebam, que eles não vejam, que eles não estão com foco, com visão para ver tal coisa, mas eles passam lá, dão os passes, fazem as vibrações, e no momento certo, eles irão sair de lá. E por que a gente não diz que isso não está muito bem ligado à lei de Talião? Porque a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tem que ser cobrado fielmente, se possível, na outra encarnação. No espírita já não aceita assim. Ele sabe sim, errou, vai ter que resgatar aquele erro. Como é que ele vai dar continuidade à sua evolução moral e espiritual se ainda está devendo alguma coisa lá atrás? Então vai ter que reencarnar, vai ter que fazer tantas vezes quanto for necessário. E aquela prova bem especial, uma prova duríssima, vamos supor, que é uma moléstia que está hoje na Terra e que visita os nossos lares, se não for os nossos lares, dos nossos entes queridos, parentes, vizinhos, amigos, que é o câncer. Quase toda a família tem um exemplo de câncer na família. Por quê? Porque essa dor tão grande na Terra, exatamente nesse momento de transição planetária, é para filtrar o perispírito, principalmente daqueles que têm muita chance de continuar a reencarnar num planeta de regeneração. Mas é preciso filtrar aquele perispírito um pouco pesado, né? E aí o espírito escolhe a prova. A prova não é imposta como uma lei de Talião. Ele escolhe no momento em que ele acha que vai dar conta. Porque tem uma máxima também de Jesus que diz, né, que ninguém carrega uma prova maior que pode suportar. Se você está com um fardo pesado, você não vai conseguir caminhar com aquele fardo. Então todo mundo aí tem o fardo certinho, com peso certinho, para passar por suas provas. E algumas são dificílimas, bem sabemos. Mas se são dificílimas, é porque você escolheu e foi aceito, porque você tinha capacidade moral e espiritual para suportar. O que pode ter acontecido quando você reencarna é perder a fé. Isso eu até concordo. Perdeu a fé, mas foi você que escolheu a prova. E você não está sozinho. Uma falange de amigos espirituais estão contigo, mesmo quando você se acha só. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso que é importante estudar o livro Céu e Inferno, né, pessoal? Ali a gente vai ver o testemunho de cada um, explicando como vivia na Terra, e aí Kardec ou algum companheiro da Société pergunta ao espírito, mas como é que você está vivendo aí? Na bucha. Assim que o espírito aparece para o médium, ou na psicofonia, como é que está a tua vida aí? Na hora. Bom, mais à frente, Kardec fala dos sofrimentos, né? Alguns maiores, outros menores, de acordo com aquilo que ele está levando, com o seu peso específico do perispírito. O peso específico do perispírito vai determinar o extrato aonde você vai ficar no mundo espiritual. Se for um perispírito muito ligado à matéria, às coisas materiais, um perispírito pesado, ele vai ficar bem próximo à crosta terrestre. Aí você vai dizer, poxa, então ele está no umbral. Ora, o nosso lar não está no umbral?
O nosso lar está logo acima do umbral, pessoal. Lembra que tem uma passagem lá do nosso lar, que André Luiz, junto com aquele pessoal que vai fazer o resgate lá no umbral, de alguns irmãozinhos lá umbralinos, ele levanta uma tampa, como se fosse uma tampa, um quadradão lá, ele levanta aquele tampão, eles descem por ali com as macas e voltam por ali. Eles levantam aquela passagem, vão para o umbral e voltam. O nosso lar está pertinho do umbral, perto da crosta terrestre, segundo os amigos espirituais, na cidade de Campos, né? Bem em cima da cidade de Campos, aqui do Rio de Janeiro. Então, Kardec, mas eles conseguem, lembrem-se que o livro Céu e Inferno não foi editado ainda. Esses sofrimentos, a descrição desses sofrimentos, conseguem ser descritas por esses espíritos? Aí Kardec recebe a mensagem. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. E eu posso afirmar a vocês que a tortura moral é maior do que a física. A moral do suicida, por exemplo. Não tem coisa pior. Mesmo os que sofrem teria dificuldade em vos dar dela uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Aí ele acha que aquela pena é eterna, como ele estudou dentro da sua religião, o inferno eterno. Por isso que o espírita chega lá um pouquinho preparado para as coisas. Vai sofrer, sim, as consequências dos seus atos, mas ele já chega um pouco mais conhecedor da vida espiritual. Sabe que não será para sempre. E daquelas religiões que não perdoam, vai para o inferno, vai ficar lá no mármore do inferno para a eternidade. Aconteceu um caso muito semelhante, quando o meu pai estava encarnado, junto com a moça que ajudava lá, a nossa secretária. A irmã dela veio a falecer. E aí eu perguntei, você me dá o nome dela, que eu vou levar lá para a casa de Eurípides, e eu vou botar botar o nome dela lá na prece. Ah, não precisa não. Eu pensei assim, não precisa não, porque talvez a moça lá não queria que eu me incomodasse, né? Aí, passado mais alguns dias, almoçando com ela lá, olha, hoje é o dia da reunião mediúnica, me dá o nome da tua irmã. Ah, não precisa não, de novo, né? Não, mas não é empecilho nenhum para mim, eu faço isso com vários nomes, eu posso levar o da tua irmã. Ah, não é preciso não, mas eu só fui descobrir por que não é preciso um pouquinho depois, uma semana depois. Evangélicos acreditam que o espírito, quando morre, estão dormindo para serem despertados na vida eterna. Então, morreu. Sim. E é quando o espírito mais precisa de prece. A comunidade evangélica não faz igual a espírito, a católica. O católico encomenda uma missa lá. E nós fazemos prece no nosso culto do lar, em pensamento. Botamos o nome aqui na nossa caixinha. Tem lá encarnado e desencarnado. Quando o espírito mais precisa da nossa ajuda daqui da terra, ele não tem. E eu não sabia disso. Olha para você ver a minha ignorância das outras religiões. Eu não sabia que o evangélico pensa assim. Morreu, tranquilo, vai dormir até o despertar no dia do juízo final. Pô, mas quando é que vai ser isso, meu? Aí eu peguei o nome à força lá, levei, depois ela entendeu. Não, expliquei o que acontece com o espírito, né, na erraticidade, de acordo com o seu grau de materialismo ligado ainda ao pensamento. Demora um pouco mais a despertar, mas ele está amparado na pátria espiritual. E Kardec, sobre isso, ele complementa aqui, ó. Está aqui, ó. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas.
Porque ele sabe por que está passando por aquela dificuldade. Quando a gente sai do corpo, desencarna, o cordão de prata é cortado e ali a morte se dá efetivamente, a gente começa a ver as coisas de trás para frente, dessa encarnação para outras, dessa vida para vidas passadas, numa velocidade incrível. Mas a gente começa a recuperar a memória. A gente começa a recuperar a memória. Numa velocidade incrível, mas o espírito, pela velocidade do pensamento, ele sabe o que está acontecendo. Então a gente sabe muito bem por que a gente sofreu na Terra. O porquê das dificuldades, das provas, das expiações, do choro ou do ranger de dente, como está no Evangelho. E aí ele fica envergonhado. Principalmente quando sabe que programou uma encarnação para diminuir determinados problemas e não conseguiu, por pura vaidade, orgulho, egoísmo, desculpismos. E aí Kardec, não satisfeito com tudo isso, ele fala da culpa, que muitos de nós levamos essa culpa, e até encarnados também, né? Dizem que quando a gente vai chegando no estágio final da nossa vida, o espírito um pouquinho mais fora da matéria, ele começa a rever algumas coisas e fica no estágio de culpa, se culpando por aquilo que ele não fez. Por isso ele pede desculpas aos entes queridos, chama o pessoal para pedir desculpa, começa a lembrar lá de coisas da infância, pedindo desculpas, conversa com o espírito familiar que aparece, que você sabe que quando ele está nesse estágio, quase desencarnando, ele vê mais desencarnados do que encarnados. E ele pensa que aquele desencarnado está vivo. Isso aconteceu até com o Chico. O Chico, no leito do hospital, recebeu várias visitas. E teve um momento lá que ele teve que perguntar, vem cá, ele não via a pessoa há muito tempo. Você está encarnado ou desencarnado? Porque ele não sabia mais, não via a pessoa há tanto tempo. Você está encarnado? Ah, estou. Ah, que legal, pensei que já tinha... Porque ele via o espírito igual a gente vê espíritos aqui, como a gente, encarnados. E aí a culpa nos acompanha, pessoal. A culpa nos acompanha. E é isso que machuca. A culpa pelo tempo perdido. Esse então, se existe inferno, esse é o inferno do nosso espírito. Você pensar, refletir no tempo que teve para fazer o bem e não fez. Isso aí só tem como resgatar reencarnando, pessoal. Só tem. Por isso que eles estão voltando. E eles que nós já considerávamos espíritos de altíssima evolução, mas não, nós temos ainda que ajudar esse pessoal da Terra a entrar num planeta de regeneração. Por isso que André Luiz está programando a sua reencarnação. Comemoramos agora dia 4, dia de Francisco. Ele está voltando, pessoal. A nossa Joana de Anjos, Clara de Assis, a nossa Joana, está voltando. Isso aí foi num papo que o Divaldo teve lá em Brasília, um desses últimos congressos que o Divaldo foi. E o João Rabelo é um dos diretores lá de Brasília, da federação, né? João Rabelo, gente muito boa, pesquisador da doutrina. E aí o João, numa palestra, o Divaldo falou, não, Joana está programando a sua reencarnação para o Brasil. Aí a turma da FEB ficou, poxa, maravilhada. No Brasil, que bom, ajudar definitivamente, junto com a turma de Emmanuel, que já está aí, né, a formatar um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Aí ele lembrou logo de Assis, né? Francisco de Assis. E o Francisco também vai reencarnar no Brasil? Aí o Divaldo parou um tempinho assim e falou para ele, não, no Brasil não. Ele vai reencarnar ao mesmo tempo, junto com Joana, são espíritos que se amam, o amor platônico, né? Desde a época de João Batista reencarnado como Francisco de Assis, vocês sabem, né? Que é João Batista, né? Francisco era João Batista. Então, desde essa época lá, os dois com aquele amor espiritual, aquele verdadeiro amor de irmão de espírito,
Eles vão voltar, mas um aqui no Brasil e outro na Europa. Aí o João Rabelo perguntou, pô, mas na Europa? Aí o Divaldo deu uma resposta que procede. A Europa, sim, porque no centro da Europa o índice de ateísmo está muito grande. Aliás, é uma verdade. 85% dos jovens europeus hoje são ateus. E há a necessidade de vários espíritos de escola reencarnarem na Europa. Talvez Francisco e aqueles outros colaboradores do início da sua obra vão reencarnar com ele de novo. Estarão lá na Europa. E aí, aí me lembrei de outra coisa, né? Me lembrei aí de Emmanuel, né? Que já está aqui conosco. Aí me lembrei de uma historinha que aconteceu comigo, quer dizer, foi a Sônia que me contou, a Sônia Chacon. A Sônia Chacon foi a fundadora daquela casa espírita, Centro Espírita Luiz Sérgio, que fica no Valqueire. Não sei se vocês já conhecem essa casa. Fica naquela travessa da Fontinha, entre Bento Ribeiro, Valqueire, Parque dos Afonsos, é aquela área ali do Valqueire. A Sônia Chacon, há 15 anos, inaugurou aquela casa. E há coisa de quase 2 meses atrás, houve um evento musical, numa manhã de domingo. Vários compositores, músicos espíritas foram lá fazer uma manhã, o dia inteiro de domingo, sobre a música, a arte espírita. E aquele companheiro, Moacir Camargo, estava lá em casa, eu falei, Moacir, vamos lá. Ele ficou lá em casa, a gente ficou no sábado, domingo a gente foi para lá, que é pertinho, a minha casa é pertinha do Valqueire. E aí na hora do almoço, batendo um papo com a Sônia, né? Ela, finalizado o almoço, ela chamou a gente para bater um papo, contando a história da casa, como tudo começou, né? E aí ela me contou vocês têm todo o direito de não acreditar. Vocês têm todo o direito. Aquelas semanas espíritas que o Divaldo faz aqui no Rio de Janeiro, acho que é em agosto, né? Agosto. Que culmina lá agora é KM de Vantagens, né? O antigo Metropolitan, né? Do Via Parque. Ele sempre acaba ali, numa palestra, né? É a semana toda no Rio de Janeiro. Semana toda aqui e culmina lá no Via Parque. Ele faz a mesma coisa em São Paulo. A FESP chama ele para fazer a mesma coisa em São Paulo. Então, a Sônia estava lá em São Paulo, e ela que narrou para a gente. Vou repetir aqui o que a Sônia narrou para a gente. O Divaldo hoje, vocês sabem que ele está muito doentinho, né? Ele não consegue mais fazer palestra em pé como eu aqui. Ele fica sentado, igual a você, com o microfone, faz a palestra. Acabou a palestra, começou a sessão de autógrafos. Poxa vida, a FESP, quem já esteve lá, já viu que aquilo é enorme, né? A fila quilométrica. Depois de quase 1 hora autografando os seus livros, ele não pode mais levantar da cadeira, abraçar como ele fazia, beijar. Mas o que ele faz é beijar a mão, dá um adeuzinho, a pessoa vai andando. Mas sempre alguém quer falar alguma coisinha, e aí a fila ficava grande, né? E depois de quase 1 hora autografando, Joana de Ângeles chega para o Divaldo e diz assim, na frente dele, uma mesa quase desse tamanho, a fila passando aqui, né? Aí Joana chega para ele e diz assim, na frente dele, Divaldo, você nem percebeu, Emmanuel passou aqui e pediu um autógrafo seu. Você sabe que Emmanuel está reencarnado, né? É um jovem de 15 anos, 16 anos por aí. Emmanuel passou aí e pediu autógrafo. Aí o Divaldo ficou maravilhado. Mas aí a Sônia falou para mim, o Divaldo, ele não sabia se sorria para a Joana de Ângeles agradecendo ou se xingava ela porque Emmanuel passou na frente dele, ela nem para dar uma tocada, olha, esse aí é o Emmanuel. Então ele não sabia se ficava radioso, né, de felicidade ou se ficava pau da vida xingando ela. Poxa, Joana, ele passou aqui, você nem deu uma tocadinha assim. Minha gente, você sabe quando é que o plano espiritual vai dizer onde Emmanuel está? Se a gente soubesse quem é esse garoto, a vida desse moleque ia ser um inferno. Então, nem Divaldo ficou sabendo, pessoal. Nem Divaldo. Então, a gente já sabe que ele já está na doutrina, que ele foi pegar um livro do Divaldo, já sabe que ele está em São Paulo,
ou nas remediações, na Grande São Paulo, né? Mas, na hora certa, ele vai aparecer. Na hora certa, não vamos botar a carroça na frente dos burros, está tudo tranquilo. A espiritualidade sabe o que faz. E o Divaldo aprendeu a lição. Não é porque ele é médium, melhor médium, orador do Brasil, que ele vai ter essa prioridade. Nem ele teve. E a equipe espiritual de Ismael sabe a hora certa das coisas acontecerem. Tudo é devagarzinho, né? Tudo é devagar. Então, para finalizar o nosso estudo, a gente vai traçar aqui mais uma questão que é interessante, que fala das culpas, dos castigos, dos sofrimentos, que é essa pergunta que Kardec faz. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso fica sendo a felicidade deles conturbada? Que quer dizer o seguinte: poxa, eu sou um espírito feliz. Eu olho para trás e eu vejo tanto sofrimento. Aí os espíritos vão responder assim: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Por isso que existem espíritos, alguns dentro da nossa família, no nosso contexto familiar, que renunciam coisas belíssimas de um planeta de felicidade para voltarem aqui à Terra para tentar puxar aqueles que eles amam e que ainda não entenderam. Se não fosse esse sacrifício de Lívia, nós não teríamos o Emmanuel que temos hoje, aquele que esteve ao lado do Chico. Foi Lívia que resgatou Emmanuel, desde a época do Cristo. Ela acreditava e amava aquele espírito. E nós temos na nossa família, toda a família deve ter pelo menos um espírito assim, que deixa de lado as facilidades para estar aqui conosco, porque ele não se preocupa com as aflições. Ele sabe que isso é consequência da lei de ação e reação. Mas ele tem mais fé ainda na recuperação daquele ente que ele ama. Não foi assim que Bezerra nos presenteou, até hoje, estar aqui conosco? Diz a história da doutrina espírita que 50 anos, em 1950, 50 anos depois do seu desencarne, ele foi visitado por irmã Celina, emissária direta de Maria, convidando a Bezerra a morar, a continuar a sua existência como espírito imortal num planeta de felicidade, de espíritos felizes, quase puros. E qual foi a resposta que ele deu? Não. Agradeça a Maria o convite, mas enquanto houver um sofredor na face da terra, eu gostaria de estar ao seu lado. Então ele agradece. Foi uma reunião espiritual em 1950, uma reunião que Jesus participava, Ismael, grandes espíritos do nosso Brasil, Dom Pedro, Isabel, inclusive Francisco Cândido Xavier estava transportado para lá. Dormiu, levaram o Chico para lá. O próprio Chico narra essa história. Ele estava lá. Ele viu. Ele assistiu à recusa amável de Bezerra. Qual de nós iria recusar essa oferta? Não dá nem para imaginar, né? Um planeta de felicidade, onde não existe doenças, guerras, assassinatos. Mas ainda a gente está aí, ralando, reencarnando. Não sei quantas encarnações vocês tiveram até hoje, não sei quantas mais ainda terão, para a gente aprender a amar, né? Perdoar um pouquinho mais. Fica aí a lição desses grandes ícones da doutrina, o patrono desta casa que nós vamos comemorar agora 60 anos, não é por acaso que vocês chegaram aos 60 anos. E lembre-se, tem muito trabalho aí pela frente. Que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade abrace muito esta casa e todos os seus trabalhadores. Muita paz a todos. Obrigado.